aqui ao meu canal, seja muito bem-vindo. Vou te fazer uma pergunta. Você é feliz? Se você parou para pensar, você tem bastante tempo para você refletir, para você fazer essa pergunta para você mesmo. Você é feliz? Você tem situações na sua vida que te deixa feliz? Eu tô falando feliz e não momentos de alegria, pois tem diferença entre felicidade e alegria. Vou te explicar a diferença, aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Sabe quando você entra numa loja e você gosta muito de um item, alguma coisa? Vou pegar aqui um itemzinho assim de maquiagem, mas pode ser qualquer coisa, tá? Você olha na loja, você gosta, você acha interessante, nossa, que lindo. O mesmo pode acontecer com o homem, um relógio, um óculos, um tênis, alguma coisa. E você sente a vontade de comprar. Aí eu vou comprar. E aí o que acontece? Vai no caixa, você compra, você fica alegre, porque você, olha, gostei, nossa, que top. Olhou, se apaixonou, né, na loja. Aí você fala assim, nossa, que lindo. Ou já tava namorando isso há um bom tempo e hoje eu consegui comprar. Vai todo alegre para casa. Alegre. Quando chega em casa, você olha, ai que lindo, ai sempre quis, estava querendo, namorei, né? Ou comprou à vista ou parcelou lá em quantas vezes no cartão, né? O que acontece? Isso é alegria. Isso é alegria. Alegria é picos, ó, picos que dura momentos. Então são picos que duram momentos. Isso é alegria. Então as pessoas às vezes elas vicia nessa sensação. Por isso que algumas pessoas são viciadas em compras, porque ela se sente alegre quando ela está comprando. Outras se sentem alegre quando está comendo. Vai a algum restaurante, uma lanchonete, qualquer coisa, né? E compra um lanche, alguma coisa, uma comida gostosa. E ela sente um prazer muito forte, assim, né? É tipo, eu falo realmente, gente, um prazer forte de comprar comida. Não é aquele momento que você sai para comer, assim, eventual, né? Não. São pessoas viciadas e gastam dinheiro, bastante dinheiro, ficam endividadas no cartão de crédito com comida. Essa pessoa ela também fica viciada nesses momentos e é prazeroso. Nossa, é prazeroso você comer alguma coisa gostosa, não é verdade? Então é prazeroso você sentar com pessoas que você gosta, né? É legal, tipo, às vezes a pessoa trabalha a semana inteira e ela espera aquele final de semana para poder sair com a galera, comer alguma coisa legal, não é? Mesmo às vezes sem poder gastar, mas a vida é uma só. Aí a pessoa acaba ficando viciada naquele momento. Quando vê, já tá devendo, né? Muito no cartão, ou gastou muito mais do que devia com que não era para gastar naquele momento, né? Tipo, gastou demais. Alegria. Isso é alegria. Ok, então alegria, como eu já disse, são momentos, são picos de felicidade que dura num intervalo curto. Então, ela vem rápido e ela vai rápido. Vem rápido e vai rápido. Só que felicidade é outra situação, é outra coisa. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Esses dias eu tava vendo um vídeo assim com meu marido, né, uma matéria, e rolou esse assunto na matéria sobre felicidade, né? E eu sou uma pessoa muito sincera para falar. Quando a pessoa não me conhece, ela acha que eu sou meia dura, eu sou meia seca, mas na verdade eu não sou dura e eu não sou seca, ao contrário, eu sou muito sentimental até, demais, demais, mais do que eu devia, entendeu? Era, inclusive, quando eu fiquei doente com trombose cerebral, minhas tromboses eram todas no sistema nervoso central, então eu sofria demais porque
Se eu visse alguma coisa e me emocionasse, eu sentia muitas dores. Nossa, demais. Só que era muito fácil eu me emocionar. Muito fácil. Então, tipo, essa parte do ser sensível, eu sou, e eu lido com isso de uma forma, como posso dizer? Trabalhando a minha fé. Trabalhando a minha fé. Porque tudo é da vontade de Deus. Então, às vezes, a gente vai observando alguma coisa que vai deixando a gente meio triste. A gente primeiro tem que entender que é tudo da vontade de Deus. Se aquela situação está acontecendo, ainda é da vontade de Deus. E tem um propósito. E a gente não pode entender. Então, é sempre trabalhando a minha fé para poder entender algumas outras coisas, né? Ok. Então, eu comentei com meu marido que ele falou, mas felicidade, não sei o quê. Aí eu falei assim, felicidade. Eu não sou uma pessoa feliz. Aí ele, tipo, não entendeu, né? Porque eu sou uma pessoa que tá sempre de bem com a vida, né? Eu nunca tô reclamando. Como posso dizer? Tá tudo bom, sabe? Não tem tempo ruim. E eu sou do tipo que eu não preciso nem reclamar, porque se ficar reclamando piora. Eu sou meio assim. E principalmente, comentei com ele, inclusive, né? Algumas vezes. Eu tive um milagre muito grande de Deus na minha vida. Então, por que eu posso reclamar? Do que eu tenho que reclamar? Não era nem pra eu estar viva. Então, Deus me abençoa o tempo todo, já com um dia, quando eu acordo. Eu já tô sendo abençoada, então eu não consigo reclamar. É muito complicado pra mim. Às vezes nem tá bom. Não tá bom, às vezes tá difícil alguma coisa pra mim. Aí, ao invés de eu reclamar, eu falo, caramba, mas o que Deus quer me ensinar aqui, meu? Será que eu não tô fazendo tudo que Ele quer? O que tá acontecendo? E aí eu fico, tipo, ao invés de eu reclamar, eu paro e penso, o que Deus quer me ensinar aqui? O que tá acontecendo aqui? Por que não tá do jeito que eu acho que deveria estar? Não é falta de esforço, não é falta de, sabe, de empenho. Por que não está do jeito que eu acho que deveria estar? O que Deus quer me ensinar aqui? Então, ao invés de você reclamar da sua vida por alguma situação que naquele momento não tá bom pra você, você primeiro para de reclamar. Já começa por aí, porque todas as vezes que você reclama, o diabo escuta. E se ele escutou, meu filho, já era. O que ele faz? Ele faz armadilhas para que toda aquela situação que tá ruim piore. Porque ele ouve, tá? E tem artimanhas, usa pessoas, usa situações. Por isso que você não deve falar em voz alta seus planos. Você não pode reclamar de algum problema. Tudo piora. Quer falar? Desabafa com Deus no seu íntimo. Vai orar, joelho no chão. De verdade, gente. Nossa, de verdade. Joelho no chão, oração corporal. Fecha os olhos, ajoelha, se curva. Oração corporal. Você vai falar com Deus não só em voz, em pensamento, mas também em corpo. Então eu comentei com meu marido, não sou feliz. E aí ele não entendeu, né? Porque como é que uma esposa, alguém fala assim pra ele que não está feliz, não é feliz. Aí eu explico. O que é a felicidade agora? Porque eu já expliquei o que é alegria, agora eu vou explicar o que é a felicidade. E você já pensou se você é feliz? Eu não sou feliz. Eu não sou feliz. Você é feliz? Já pensou um pouquinho? Agora eu vou falar pra você porque eu não sou feliz. Peraí. A felicidade é uma situação totalmente diferente da alegria. A felicidade você demora mais para alcançar. A felicidade, ela precisa de um tempo, uma maturidade, tá? Uma maturidade. Aí vai parecer que eu vou cair em contradição aqui, tá? Espera aí que vocês vão entender. Quando você fala que você não é feliz, você precisa entender o porquê. Então você é uma pessoa triste, Michele? Não, eu não sou uma pessoa triste. Não sou uma pessoa triste. Mas eu não sou feliz.
A felicidade, ela é completa. A felicidade, ela abrange outros aspectos da sua vida. Ela abrange na sua saúde, ela abrange na sua vida profissional, na sua vida familiar, no seu casamento, no seu relacionamento, ela abrange no seu psicológico. Então, a felicidade, ela está além do que você possa imaginar. Então, Michele, eu só não sou feliz. Ah, você não é feliz. Não, eu não sou feliz. Aí você começa a entender o porquê. Aí eu te explico. Eu tenho, tipo, familiares, né? Que eles não andam muito bem. Não do jeito que eu acho que deveria estar. E a maneira que eles levam a vida não me deixa feliz. Eu não olho de uma forma que me deixa feliz. Eu me sinto e eu não consigo, como diz, né? Eu não consigo resolver os problemas deles. Mas eu oro por eles, entendeu? É aquela situação, você pode orar e ajudar como você pode, mas você não consegue resolver o problema da pessoa. Você não consegue mudar as atitudes daquela pessoa. Você tenta em oração, você dá conselho, você conversa, a pessoa não quer mudar. Então, quando você vê que aquela pessoa que está do outro lado, que é um parente, né? E que você fica triste, né? Ó, você fica triste em ver como aquela pessoa tá lidando com a vida dela, você não fica feliz. Não tem como você ficar feliz sabendo que um parente próximo seu não está. Entendeu? Então, é uma situação que, tipo, não deu liga. Então, quando eu observo que um parente próximo meu não está feliz, não está lidando bem com a vida, não está mudando, não está tomando consciência da situação para melhorar, eu fico triste. E isso me afeta, porque é como se eu ficasse muito preocupada com a pessoa, mas eu não posso fazer nada, porque tudo que eu pude fazer eu já fiz. Então só me resta entregar na mão de Deus e orar. Então eu entrego na mão de Deus e eu oro, porque às vezes aquela pessoa está tendo um ataque espiritual. Então, às vezes, quando eu vou orar por aquela pessoa, eu já até sei que vai ser um dia que eu vou talvez dormir mal, vou ter um pesadelo, ou vou acordar no outro dia bem dolorida, porque eu orei por aquela pessoa que não está bem. Então, é como se eu estivesse brigando no mundo espiritual por aquela pessoa. Ok. Que mais, Michele? Eu estive há uns 7 anos atrás, um pouquinho mais, uns 8 anos, mais ou menos. Eu tive um acidente de carro, como eu já disse, e eu coloquei o vídeo no canal. Vou colocar o link na descrição desse vídeo aqui, para ficar mais fácil para você me entender. Depois daquele acidente, eu nunca mais fui a mesma. Meu rendimento caiu, minha saúde ficou mais debilitada, né? Depois eu tive mais problemas de saúde devido a esse acidente que teve agravamentos que quase me levou à vida. Então, eu não fui mais a mesma. Então, hoje em dia, eu estou muito melhor, glória a Deus por isso, né? Porque é tudo da vontade do Senhor, é tudo para aprendizado, né? E hoje em dia eu busco cuidar da minha saúde, não que eu não cuidasse antes, eu sempre cuidei da minha saúde desde muito nova, sempre cuidei. Então, o acidente de carro, que foi uma situação que não veio, não foi algo que eu poderia evitar. Então, eu era uma pessoa muito saudável, cuidava da saúde, praticava esporte, não bebia, não fumava, nada. E depois do acidente, eu comecei a ter vários problemas de saúde que uma pessoa que bebesse, que fumasse, teria. Então, não era justo. Eu achava, caraca, não é justo comigo, né? Sempre saudável. E agora, tipo, vivo doente por uma situação de um erro de uma outra pessoa. E eu não posso nem, como posso dizer, eu não posso nem sentir ódio, raiva, mágoa, porque iria só piorar o meu estado de saúde. Então, ao contrário, eu ainda tenho que orar pela pessoa, perdoar a pessoa, abençoar a pessoa, para que tudo isso volte para mim, para que Deus olhe para mim, derrame sobre mim a misericórdia dele, me abençoando, né? E é assim que a gente tem que fazer.
A gente não pode guardar mágoa. A mágoa traz mais doença. E não é doença na alma. Então, agora eu estou voltando às minhas atividades físicas. Agora eu tenho que me fortalecer novamente. Então, é uma situação que agora que eu estou começando a ficar feliz com os meus resultados, estou ficando mais fortinha, digamos assim, né? Então eu fico mais, como posso dizer, fico agradecida a Deus pelo que eu tô, né, vivenciando no momento. E eu sei que a saúde eu tenho que continuar cuidando. Então, se a saúde eu tenho que continuar cuidando, então não é um momento que eu tô feliz plenamente, mas o que me leva a crer que eu estou agora no caminho correto. Está melhorando, está melhorando. E é sempre um dia após o outro, né? A gente tem que estar sempre cuidando da saúde todos os dias. Está melhorando. Glória a Deus por isso. Eu moro agora num lugar que é muito calmo. Glória a Deus por isso. É outro milagre e resposta de oração, né? E onde eu morava era um lugar muito perturbado, assim, nossa, muito barulhento, mas devido ao problema de saúde que eu tive, eu fiquei com uma calcificação cerebral. Então, essa calcificação no cérebro ficou devido às tromboses, né? E isso faz com que eu sinta muitas dores de cabeça ainda. Então, se eu tiver, tipo, estressada, se eu não dormir bem, se eu estiver cansada, então eu sinto dores de cabeça com barulho. Então, onde eu morava era um lugar muito barulhento, muito perturbado, sabe? Ambiente com muitas brigas, muitos gritos. Tinha também muita música circular, música tipo circular, eu falo músicas tipo do mundo, né? Eu sou cristã, eu não ouço músicas circulares. Depois eu faço um vídeo referente a isso, que eu tô devendo, inclusive falei que eu iria fazer um vídeo sobre músicas depois, e é muito. Gente, se vocês soubessem como esse vídeo vai ser importante, então já se inscreva no meu canal, deixe o seu like, compartilha para chegar em o máximo de pessoas possíveis e ative o sininho de notificação para quando um vídeo meu chegar aqui você ser notificado, porque às vezes o YouTube não entrega, tá? Então me ajuda, pois me incentiva muito a continuar vindo aqui trazendo conteúdos para você. Esse vídeo que eu vou fazer no canal sobre músicas, ele é muito importante. Ele é tão importante que eu vou me organizar para eu não demorar para fazer esse vídeo para vocês, tá? Voltando, lá onde eu morava, era muito barulhento, muito, gente. Vocês não estão, quando eu falo, vocês não têm ideia. É uma rua, tipo, principal, com muitos comércios, só que os comércios, sabe, música alta, caixa de som, caixa de som. Tinha um comércio debaixo da onde eu morava, que às vezes ele colocava uma caixa de som de, sem zoeira, tinha mais de 1,5 m a caixa de som do homem. Ele colocava lá no último volume, com aquelas músicas horrorosas, Deus perdoe. E eu ficava, meu Deus, ali acabava o meu dia. Eu tinha muitas dores de cabeça, muita enxaqueca. Então era moto fazendo barulho, era carro fazendo barulho, era buzina, aquelas motos, sabe? Um monte. E eu orava muito a Deus para me arrumar um lugar tranquilo, que eu pudesse morar num lugar tranquilo, porque eu não dormia, gente. Eu não conseguia dormir à noite. Eu acordava no meio de barulho, sabe? Bateção de porta, a gente gritando. Eu levava altos sustos dormindo e era terrível para mim, porque eu tinha ataque de, tipo, já tive ataque de pânico, porque eu tava dormindo e eu acordava no susto. É horrível, gente. Tá dormindo e acordar sendo assustado. É terrível. E eu tinha isso constantemente. Aí eu inclusive, eu preciso até dar uma atenção, porque eu tinha muita arritmia cardíaca morando lá. Meu coração, ele inflava e ele acelerava demais, demais, demais. E parecia que eu ia morrer. Isso sempre num susto que eu levava. E era demais, gente. Parece brincadeira, mas era demais. Eu levava muito susto lá e tal. E eu já sei o porquê.
desses meus sustos. Depois eu explico pra vocês, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo, mas depois eu falo pra vocês. Então, era uma situação que me deixava muito mal, muito mal. Então, aí numa semana eu tive 3 sustos. Só que eu levava muitos sustos lá, muito. E isso fazia com que eu já tinha decorado até o ritmo do meu susto. Ou seja, eu me assustava, aí eu já parava, porque eu já sabia que o coração ia inflar. Então ele inflava assim, ó. Aí ele fazia. Aí depois ele ia se acalmando e voltava ao normal. Só que e eu já estava acostumada, Olha o nível, gente. Eu me assustava tanto que eu já estava acostumada. Eu ficava parada, eu me assustava, pum, aí eu ficava parada esperando o coração inflar. Ele já. Aí, tudo. Então eu já tinha decorado, já decorava quais eram o que ia acontecer. Só que mudou. Começou a acontecer umas coisas diferentes comigo, que era, eu me assustava, aí o coração inflava, aí ele começava tá. Depois que ele batia tudo assim, ao invés dele voltar ao normal devagarzinho como ele fazia, eu não sentia mais o coração, gente. Por Deus do céu. Eu ficava, ele fazia só assim, ó, e parava. Desse jeito, por Deus do céu, gente. E aí eu ficava assim, gente, cadê meu coração? Cadê meu coração? Chamava as pessoas, ouve aqui, vê se você procura meu coração. Bate, vê aqui onde tá batendo. Aí eu pegava o meu aparelhinho de medir pressão, aferir a pressão, eu colocava o aparelhinho, dava erro. O aparelho não tava mais conseguindo captar minha pulsação. E isso começou a acontecer comigo e eu comecei a ficar preocupada, só que... Aí você fala assim, por que você não ia no médico? É porque eu fiquei com pânico de médico, gente. Eu corria de médico, eu não ia para o hospital, porque eu fiquei doente e os meus diagnósticos foram dados de uma forma muito, sabe? E o meu tratamento foi tudo muito traumatizante para mim. Então eu não ia para médico de jeito nenhum, não ia para médico. Aí, inclusive, depois de muito tempo, né? Eu tinha que ir, óbvio, tô falando isso depois que eu já fiz o tratamento. O trauma ficou. Então, como assim? Então, se eu ficava doente com alguma coisa, eu esperava curar sozinha. Tipo assim, pra eu não ir no médico. Porque eu ia muito no médico. Eu levava muitas agulhadas, de todos os jeitos. Então, era uma situação que se eu pudesse evitar médico, eu evitava. Eu não ia pra médico e eu evitei de todas as maneiras ir para hospital. Inclusive, uma vez eu fiquei muito mal, fiquei doente e eu fiquei segurando em casa para ver se sarava, automedicando, não façam isso, mas me automedicando e não melhorava. Aí meu marido falou assim, não, vou te levar no médico. E quando ele entrou na Santa Casa aqui, né, quando ele entrou assim e ele estacionou o carro no estacionamento, eu tive um ataque de pânico dentro do estacionamento do hospital. E eu me tremia toda, meu coração acelerava, eu suava frio, parecia que eu ia morrer, só porque eu estava no estacionamento do hospital. Glória a Deus, isso melhorou, por isso foi a primeira vez que eu tive que voltar no hospital, né? Então, não é algo que você consegue controlar, porque é muito psicológico. Não sou mais assim, mas se eu puder evitar médico, eu evito, eu não vou pro hospital. Eu evito muito, gente. Então, nossa, não vou não. Nada contra os médicos, tá? Deus abençoe e proteja os médicos de sabedoria para que eles continuem ali, ó, salvando vidas, executando o trabalho deles com excelência. Então, voltando, eu morava num lugar que era terrível, gente, terrível. Então, meus sintomas, eles começaram a mudar. Mudou, ficou desse jeito. O coração parava de bater, eu falava, gente, vou ter uma parada cardíaca, porque eu não tô sentindo mais. Vai ter um momento que esse negócio vai dar de verdade, e aí, um susto.
E aí teve uma semana que eu tive 3 sustos na mesma semana. Eu tive esses mesmos sintomas e eu não fui pro hospital. Eu orei a Deus, falei, ó Senhor, se eu continuar desse jeito, eu não vou viver mais 5 anos. Desse jeito eu não consigo viver mais 5 anos. E eu tava muito mal porque eu me assustava, passava mal e sentia enxaqueca. Então era uma vida muito ruim, gente. Eu tava tipo sobrevivendo, não tava vivendo, eu estava sobrevivendo naquele ambiente que eu morava, muito tóxico, muito barulho, muita energia ruim, pesada, sabe? Deus me perdoe. E glória a Deus, depois dessa oração, 2 dias depois, eu estava na rua dessa casa, onde eu moro agora. 2 dias depois, tá? E aí eu falo pra vocês, Deus ouve a oração, gente. Deus sabe todas as nossas necessidades. Não sei qual é o estágio que a gente precisa chegar para que Deus atenda com urgência, tá? Não estou aqui para dizer que eu sou melhor do que você, não. Mas Deus ouve muito minha oração. Eu sou muito grata a Deus. Nossa, muito grata a Deus, porque Ele ouve muito minha oração. Eu tenho muito relacionamento com o Senhor, tá? Deus é tremendo, gente. Deus é tremendo. Aí eu vou falar uma coisa pra vocês agora, porque o assunto aqui nesse vídeo parece que foge, mas não. É o seguinte. Agora eu estou no momento, no caminho correto. Eu estou morando nessa casa aqui faz 1 ano e 1 mês. Gente, passou tão rápido, mas passou tão rápido, mas tão rápido que a gente parece que, nossa, a gente nem sabe? Eu e minha família, a gente fica, meu Deus, mas já nem parece, nem parece. Só que aqui, gente, é uma. Gente, aqui é exatamente do jeito que eu orava a Deus. Eu orava ao Senhor, Senhor, me abençoe, me ajuda a morar no lugar de paz, tranquilidade, calmaria. Que eu ouça passarinhos cantando, que eu tenha paz, Pai. Eu não quero ouvir músicas do mundo, Senhor, me ajuda. Gente, minha oração, pois aqui é onde eu moro, é uma paz. Glória a Deus por isso, gente. Aqui é um testemunho já rolou um testemunho aqui. Aqui onde eu moro é uma paz, que às vezes se eu tô gravando aqui, eu não posso nem gravar com fome, porque senão vocês vão ouvir minha barriga roncar. De verdade. Aqui vocês ouvem minha respiração, gente. Aqui é muito silencioso, é uma paz, gente, é uma paz. Vocês não estão entendendo. Quando tem barulho assim de vizinho alguma coisa, eu até estranho. Vocês acreditam? Outra coisa, na minha rua é muito raro passar moto, aonde lá passava tipo 5 por minuto. Aqui só é entregador mesmo. Glória a Deus por isso. Quando alguém vem pedir comida, iFood, vem o entregador na moto assim. É muito tranquilo. E todas as manhãs eu acordo, todas as manhãs, gente, eu sou acordada com um passarinho. E é a minha oração. Vocês não estão entendendo, gente. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, gente. Deus é bom, gente. Nossa, aqui eu não me assusto. Aqui eu durmo com paz, com tranquilidade. Chego a ficar até emocionada quando eu falo de Deus. Deus é tão bom, gente. Deus é tão bom, gente. Se vocês soubessem como Deus é bom, gente. Nossa, Ele faz coisas por mim que nem eu mereço. Já começa por aí. Deus, Ele é tão bom, gente. Eu sou tão grata a Deus. Mas eu sou tão... eu sou tão grata a Deus, gente. Porque Deus é tão bom pra mim. Não era nem pra eu estar viva. Não era pra eu estar aqui falando com vocês. Gente, eu tive 4 tromboses cerebrais. Tudo no cérebro. Eu era autônoma. Eu trabalhava com as mãos. Eu ficava de pé, fazia cabelo, sabe? Então, imagine eu perder um movimento de uma mão. Mas não, eu tinha várias dores de cabeça, mas quando eu tava trabalhando eu não sentia dor. Ao contrário, se eu tivesse dor de cabeça, eu ia trabalhar, eu sarava de tanto que eu gostava do meu trabalho, né? Gosto, mas eu sou aposentada hoje em dia. Ai, já comecei a chorar, gente. É louco. Eu não consigo fazer vídeo falando do Senhor,
porque eu sou tão apaixonada por Deus. Eu sou tão apaixonada por Deus, gente. Eu sou tão grata a Deus. E eu fico tão feliz porque eu me converti primeiro, né? E depois veio a minha filha, veio meu marido, né? Porque é assim que acontece. Você recebe o Espírito Santo e as pessoas que estão ao seu redor são, são todas cheias. Elas também são todas contagiadas, assim, na presença. Eu comecei a estudar a palavra e tem um salmo que é o 144. E tem uma frase lá que ele fala assim, ó. É o 144, traço 15, tá? Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Não, gente, presta atenção nessa frase. É para a vida de vocês. É para a vida de vocês. Compartilha esse vídeo para as amigas, para a avó, pro avô, pra tia, pra todo mundo. Manda até pras inimigas. Manda para elas também. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Se você for pesquisar o que quer dizer bem-aventurado, eu te falo, bem-aventurado significa feliz. Feliz. Então vamos colocar aqui, vamos fazer um mexidão aqui. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Entendeu? Da onde vai vir a sua felicidade? Quando eu estudei a palavra e eu entendi que por mais que eu estivesse chateada com uma situação que não estava dando certo, quando eu estava na presença de Deus, estava tudo bom para mim. Eu estava feliz. Por mais que eu observasse que a vida de um parente não estava muito bem, eu ficava triste, eu orava por ele, entregava na mão de Deus, eu ficava feliz, porque estava na mão de Deus. Deus iria fazer o melhor por aquela pessoa, porque eu estava orando por ela. Eu ficava feliz. Quando eu entendi que não interessava o tamanho do meu esforço para fazer alguma coisa, ou seja, não interessa se eu vou acordar bem cedo, trabalhar, fazer um monte de coisa, se não for da vontade de Deus que aquele meu plano dê certo. Então não ia adiantar. É tudo da vontade de Deus. O meu dia, quando eu oro, quando eu acordo, eu oro e eu entrego na mão de Deus. Eu sei que quando vai acabar aquele dia, foi da vontade do Senhor, então eu fico bem, eu fico feliz. Michele, mas você não falou que a felicidade demora para encontrar? Tem um tempo? Aí eu te explico. Converso, porque estamos aqui conversando, batendo um papo. Quando você entende que a felicidade não é momentânea, não é algo que você consiga comprar, né? Você não compra felicidade, não é algo que você compra, não é algo que você não barganha felicidade com ninguém, não barganha. Ah, Michelle, você tá falando isso, você quer dizer que lá tem pessoas ricas, milionárias, com roupas de marca, com sapatos, com carro, que viaja para todo final de semana, mas não é feliz, não é feliz. Tem pessoas que têm tudo, mas não têm a presença de Deus. Não tem. Tem pessoas que têm a presença de Deus, depois começa a ter tudo e esquece da presença de Deus porque se corrompe. Então, você precisa entender que você tem que entender o que é felicidade. Felicidade, ela é plena. Ela não é algo que você consiga acumular com coisas, com pessoas. Tem pessoas que colocam a felicidade em pessoas. Ou seja, só sabe ser feliz se tiver pessoas perto. Entendeu? Só sabe ser feliz se tiver fulano, ciclano. Tem pessoas que colocam a felicidade em filhos. De verdade, de verdade. É só ler a Bíblia que você vai ver o que Deus fez com Abraão lá. Quando pediu Isaac como sacrifício para testar. Deus queria matar o filho de Abraão? É lógico que não, gente. É óbvio que não. Mas Abraão começou a amar mais o seu filho Isaac do que o próprio Senhor.
Então Deus estava o ensinando que, ó, primeiro mandamento, ame a Deus acima de todas as coisas, e isso inclui pessoas também, tá? Quando você faz isso, você já está entregando o melhor para Deus, que é o seu amor. Ó, quando você tem Deus como seu único Deus, você o ama unicamente, você o obedece, você o procura, você busca a presença dele, você tem relacionamento com ele diário, todos os dias. Deus não é um Deus que você tem que fazer aquele oraçãozinha rapidinho, não. Deus é seu Pai, ele quer a sua presença, entendeu? Então, quando você vê que você precisa de Deus acima de todas as coisas, Salmo 1:4:4. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Ok? Vamos fazer nossa misturinha? Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, tá? Já tá falando, gente, a sua felicidade vai vir de Deus, porque Ele acrescenta todas as coisas. E vou te falar mais uma coisa. Mesmo você que ainda pensou que não é feliz, ou escreveu nos comentários que não é feliz, eu tenho uma coisa para falar para você. Você não é. Mas já pode agir como se fosse. Se você assim entender que Deus é o Senhor e ter Ele como seu único Deus acima, e amá-lo acima de todas as coisas, você vai ver a felicidade na sua vida constantemente, aos pouquinhos. Aí você volta e me pergunta novamente: Michele, você é feliz? Aí eu falo: não, eu não sou feliz. Eu, Michele, não sou feliz. Mas eu com Deus sou feliz. Eu com o Senhor. Eu cheia do Espírito Santo de Deus. Ó, não estou só. Não é mais a Michele, é a Michele cheia do Espírito Santo de Deus. Aí eu sou feliz. Por quê? Porque eu tenho Deus como meu Senhor. Louvado seja Deus, Pai Todo-Poderoso. Eu sou grata a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui, tá? Eu queria falar sobre isso com vocês, porque às vezes a pessoa ela acha que tá tarde, ela viveu muito e ela não conseguiu conquistar a felicidade. Não tá tarde, não. Não tá tarde, não. A palavra tá aqui para te ensinar. A palavra edifica a nossa vida, nos transforma, nos amadurece e nos ensina tudo. Tanta coisa você aprende na palavra do Senhor. Tanta coisa, mas tanta coisa. A primeira coisa que você tem que aprender é que Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E a gente não pode nada sem Ele, pois é tudo da vontade dEle. Pois nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade de Deus. E nenhum pássaro passa fome, pois Deus não quer. Então, se Deus não deixa faltar um alimento para um pássaro, você acha que Ele vai deixar faltar alguma coisa para você? Deus é Pai, soberano, bondoso. Vou falar mais não, senão eu vou começar a chorar aqui. Muito obrigada, gente. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fique com Deus.